de Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Capítulo 4. Que pena, Elinor, disse Marianne, que Edward não tenha gosto pelo desenho. Não tenha gosto pelo desenho? Replicou Elinor. Por que acha isso? Ele não desenha, é verdade, mas tem muito prazer em ver outras pessoas desenharem, e eu lhe garanto que não lhe falta certo bom gosto natural, embora não tenha tido oportunidade de desenvolvê-lo. Se tivesse estudado, acho que teria desenhado muito bem. Ele tem tão pouca confiança em seu próprio julgamento em matérias como essa que jamais quer dar a sua opinião sobre nenhum desenho. Contudo, tem um bom gosto, correto e simples, que, em geral, o orienta perfeitamente bem. Marianne tinha medo de ofendê-la e não tocou mais no assunto. Entretanto, o tipo de aprovação que, segundo Elinor, lhe provocava ver outras pessoas desenharem estava muito longe do prazer arrebatador que, em sua opinião, era a única coisa a merecer o nome de bom gosto. Mesmo assim, se bem que, rindo por dentro do equívoco, ela aprovou a irmã pela cega predileção por Edward que o provocara. Espero, Marianne, prosseguiu Elinor, que não ache que ele não tem bom gosto. Na verdade, creio poder dizer que não pode ser assim, pois o seu comportamento com ele é perfeitamente cordial. E se fosse aquela a sua opinião, tenho certeza de que jamais seria gentil com ele. Marianne não sabia o que dizer. Não queria, de modo algum, magoar a irmã. E, no entanto, era-lhe impossível dizer alguma coisa em que não acreditasse. Por fim, respondeu. Não se ofenda, Elinor, se a minha estima por ele não seja de todo igual à ideia que faz dos seus méritos. Não tive tantas oportunidades de avaliar minuciosamente as menores inclinações da sua alma, as suas preferências e gostos, como você, mas tenho a mais alta consideração sobre a sua bondade e bom senso. Penso dele tudo o que é valioso e simpático. Estou certa, respondeu Elinor com um sorriso, de que seus mais caros amigos não ficariam insatisfeitos com um elogio desses. Não vejo como poderia expressar-se em termos mais calorosos. Marianne ficou feliz por ter contentado a irmã com tanta facilidade. De seu bom senso e de sua bondade, continuou Elinor, acho que ninguém que tenha tido com ele uma conversa franca pode duvidar. A excelência da sua inteligência e dos seus princípios só pode ser ofuscada pela timidez, que muitas vezes o faz permanecer calado. Conhece-o o bastante para fazer justiça ao seu grande valor. Porém, sobre as suas menores inclinações, como as chama, algumas circunstâncias especiais mantiveram você mais ignorante do que eu.
Ele e eu, muitas vezes, passamos um bom tempo juntos, enquanto você se dedica completamente à mamãe, guiada pelos mais afetuosos princípios. Vi muitas coisas nele, estudei seus sentimentos e ouvi a sua opinião sobre assuntos de literatura e gosto. Em resumo, ouso dizer que a mente dele é bem informada. O seu gosto pelos livros, excessivamente grande. Sua imaginação, viva. Sua observação, justa e correta. E seu gosto, delicado e puro. Seus talentos, sob todos os aspectos, ganham com a familiaridade, tanto quanto suas maneiras e pessoa. À primeira vista, seu trato certamente não impressiona e sua pessoa dificilmente pode ser considerada bonita, até se perceber a expressão dos seus olhos, excepcionalmente bondosa, e a doçura geral de suas feições. Agora eu o conheço tão bem que o acho realmente bonito, ou pelo menos quase. O que me diz, Mary Ann? Logo, logo vou achá-lo bonito, Eleanor, se é que já não o acho. Quando me diz que o ama como a um irmão, não verei maior imperfeição em seu rosto do que no coração. Eleanor assustou-se com essa declaração e lamentou o ardor que traiu ao falar sobre ele. Sentiu que Edward ocupava uma alta posição em sua estima. Achava que o afeto era recíproco, mas exigia maior certeza sobre isso para que a certeza de Mary Ann sobre a atração entre os dois lhe agradasse. Sabia que naquilo que Mary Ann e a mãe conjeturavam por um momento, no momento seguinte, elas acreditavam, já que com elas desejar era esperar, e esperar era ter a expectativa. Tentou explicar à irmã a real situação. Não tento negar, disse ela, que o tenho em altíssima consideração, que o estimo muito, que gosto dele. Mary Ann, então, explodiu indignada. Estimo? Gosto dele? Insensível, Eleanor! Ah, pior que insensível, envergonhada de não o ser. Use essas palavras de novo e eu sairei da sala imediatamente. Eleanor não pôde conter o riso. Peço desculpas, disse ela. E pode ter certeza de que não quis ofendê-la ao falar tão serenamente dos meus próprios sentimentos. Você pode crer que são mais fortes do que declarei. Pode crer, em suma, que eles são tais como os seus méritos e a suspeita. A esperança de seu afeto por mim podem assegurar, sem imprudência ou loucura. Porém, não creia mais do que isto. Não tenho nenhuma certeza do seu afeto por mim. Há momentos em que parece duvidosa a força desse sentimento. E até os seus sentimentos se tornarem completamente conhecidos,
não é de admirar o meu desejo de evitar qualquer encorajamento à minha própria queda por ele, crendo ou chamando-a de mais do que é. No fundo do coração, sinto pouca ou quase nenhuma dúvida do interesse dele por mim. Mas há outros pontos a considerar além da sua inclinação. Ele está longe de ser independente. Não sabemos o que a mãe dele é na realidade. Contudo, da menção ocasional por parte de Fanny de seu comportamento e de suas opiniões, nunca estivemos inclinadas a considerá-la simpática. Ou estou muito enganada, ou o próprio Edward não está consciente de que deve haver muitas dificuldades em seu caminho se quiser se casar com uma mulher que não tenha nem uma grande fortuna, nem uma alta posição na sociedade. Mary Ann ficou pasmada ao descobrir o quanto a imaginação da sua mãe e a dela própria as havia desviado da verdade. E não está realmente noiva dele, disse ela. Não obstante, isso logo vai acontecer. Esse adiamento vai proporcionar duas vantagens. Eu não vou perdê-la tão cedo e Edward terá mais oportunidades de desenvolver um gosto natural pela sua atividade favorita, o que deve ser tão indispensavelmente necessário para a sua futura felicidade. Se ele fosse estimulado pelo seu gênio a aprender a desenhar, que delícia seria! Eleanor dera sua verdadeira opinião à irmã. Não podia encarar sua queda por Edward de uma perspectiva tão favorável quanto Mary Ann acreditava que ela fosse. Havia nele, às vezes, uma falta de ânimo que, se não denotava indiferença, indicava algo quase tão pouco promissor. Uma dúvida sobre o fato dela, por ele, se é que a tivesse, provocaria nele apenas inquietação. Provavelmente não provocaria a depressão que com frequência o atingia. Uma causa mais razoável poderia ser a situação de dependência que lhe proibia fruir de seu afeto. Ela sabia que o comportamento da mãe dele não lhe permitia uma situação financeira satisfatória no momento presente, nem lhe dava nenhuma garantia de que pudesse formar um lar para si mesmo sem atender estritamente às ideias dela sobre a sua futura alta condição. Sabendo disso, era impossível para Eleanor sentir-se à vontade ao falar do assunto. Estava longe de confiar no bom êxito dessa sua preferência por Edward, que sua mãe e sua irmã ainda consideravam certo. Não. Quanto mais os dois ficavam juntos, mais duvidosa parecia a natureza dos sentimentos dele. E às vezes, durante alguns minutos dolorosos, ela acreditava que tudo não passava de amizade. Mas, fosse
fossem quais fossem os limites desse sentimento, ele era suficiente, quando visto pela irmã dele, para inquietá-la e, ao mesmo tempo, o que era ainda mais comum, torná-la grosseira. Ela aproveitou, então, a primeira oportunidade para afrontar a madrasta, falando-lhe com tanta expressividade das grandes expectativas do irmão, da decisão da senhora Ferrars de que ambos os filhos deveriam fazer bons casamentos e do perigo que corria qualquer mocinha que tentasse seduzi-lo, que a senhora Dashwood não pôde fingir não compreender, nem tentar aparentar calma. Deu-lhe uma resposta que lhe externava todo o seu desdém e de imediato deixou a sala, decidida que, fossem quais fossem os inconvenientes ou as despesas de uma mudança súbita, sua querida Elinor não devia expor-se por mais uma semana a tais insinuações. Nesse estado de espírito, foi-lhe entregue uma carta pelos correios, contendo uma proposta que chegava na hora certa. Era a oferta de uma casinha em ótimas condições de pagamento, pertencente a um parente seu, um cavalheiro de posses e de boa condição social em Devonshire. A carta era do próprio cavalheiro e estava escrita no autêntico espírito de um acordo amigável. Ele soubera que ela precisava de uma residência e, embora a casa que agora lhe oferecia não passasse de um chalé, garantia-lhe que seria feito tudo o que ela julgasse necessário se o lugar lhe agradasse. Depois de lhe descrever os pormenores da casa e do jardim, instou-a, seriamente, a virem ela e as filhas a Button Park, lugar de sua própria residência, de onde poderiam julgar, por si mesmas, se o chalé Barton, pois ambas as casas ficavam na mesma paróquia, poderia, com algumas reformas, tornar-se cômodo para elas. Parecia realmente desejoso de abrigá-la, e toda a carta fora escrita num estilo tão simpático que não poderia deixar de agradar à prima, sobretudo num momento em que estava sofrendo pelo comportamento frio e hostil de seus parentes mais próximos. Não precisou de muito tempo para deliberar ou pensar. Sua decisão já estava tomada ao terminar a carta. A localização de Barton, num condado tão distante de Sussex como Devonshire, o que algumas horas antes teria sido uma objeção suficiente para superar qualquer possível vantagem do lugar, era agora o seu principal atrativo.
Deixar as vizinhanças de Norland não era mais um mal, era um objeto de desejo, era uma bênção em comparação com a desgraça de continuar a ser hóspede da nora. E mudar-se para sempre desse lugar tão querido seria menos doloroso do que o habitar ou visitar, enquanto uma mulher como aquela fosse a sua proprietária. Escreveu de imediato a Sir John Middleton uma carta agradecendo sua gentileza e aceitando a proposta. E logo se apressou em mostrar as 2 cartas às filhas, uma vez que precisava ter a aprovação delas antes de enviar a resposta. Eleanor sempre achara que seria mais prudente para elas estabelecerem-se a alguma distância de Norland do que permanecerem nas proximidades de seus presentes relacionamentos. Sobre este ponto, portanto, não seria ela a se opor à intenção da mãe de se mudar para Devonshire. A casa também, tal como a descrevera Sir John, era de dimensões tão modestas e o aluguel era tão excepcionalmente módico que não lhe dava ocasião para objeções sobre este ponto. Portanto, embora não fosse um plano que oferecesse muitos encantos à imaginação e fosse uma mudança para mais longe de Norland do que desejava, não tentou dissuadir a mãe de enviar uma carta de aceitação. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!